Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 23 de abril, terceiro domingo da Páscoa. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo este tempo pascal, o tempo em que o Deus da vida nos chama a uma vida nova, uma vida que renasce pela fé, uma vida que se fortalece pela companhia do ressuscitado, que caminha ao nosso lado, que nos dá a graça de vivermos plenamente a nossa vida de fé. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde
encontraram os 12 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui diante do relato dos discípulos de Emaús. Relato esse conhecido por todos nós, conhecido por cada um de nós. E este relato, amados irmãos e irmãs, nos fala, sobretudo, da experiência de nosso Senhor Jesus Cristo, agora ressuscitado. Trago aqui, de fato, um destaque para o que nós ouvimos na proclamação do Santo Evangelho, quando Jesus se aproxima, ele pergunta o que está acontecendo, porque vê, sobretudo, os discípulos conversando, e os discípulos de Emaús, com os olhos tristes, se voltam para ele e dizem assim, eles não reconheceram e falam: será que és o único forasteiro em Israel que não sabe o que lá aconteceu em Jerusalém? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Como o entregaram, crucificaram e mataram? E nós esperávamos que ele iria libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que ele faleceu. Esse ponto, esse destaque para faz 3 dias, é de suma importância. Por quê? No 3º dia, já se tinha, os judeus diziam, que não havia de fato esperança nenhuma de voltar à vida. Não haveria esperança nenhuma de se ter novamente, ou de se perceber que, apesar de tudo que tinha acontecido, não havia morrido. Se nós nos lembrarmos, amados irmãos e irmãs, lá no 4º domingo da Quaresma, nós ouvíamos o Evangelho que nos falava sobre a reanimação de Lázaro. Lázaro, amigo, então, no 5º domingo da Quaresma. No 5º domingo da Quaresma, o Evangelho era sobre a reanimação de Lázaro. Lázaro que é reanimado, ele não ressuscita com o corpo glorioso, ele é reanimado. A palavra nos dizia lá, São João nos faz questão de relatar que fazia já 4 dias que Lázaro estava morto. Então, a partir do 4º dia, o corpo já começa a deteriorar-se. Para dizer, não tem mais o que fazer, não, é impossível. Mas Jesus reanima Lázaro. Aqui, no 3º dia, nosso Senhor Jesus Cristo também vive a experiência da ressurreição. Ele ressuscita com um corpo glorioso. A morte não tem mais voz, a morte não tem mais vez. Ele é o autor da vida. E agora, ele dá a vida por sua vida a todos. Nos resgata das amarras da morte. Nos dá vida perene, vida eterna. E a experiência que esses discípulos de Emaús vivenciam ao encontrar o ressuscitado, e sobretudo no partir do pão, que as escamas dos olhos caem, é ter a graça de uma fé que ressuscita. A fé deles reanimou, reacendeu, ressuscitou. Primeiro eles dizem: Senhor, não vá à frente, não siga adiante, fique conosco. Está chegando a noite, está ficando tarde, a noite vem chegando, fica conosco. Não vá adiante, porque a noite é incerta, é insegura, não dá para saber para onde vai, pode acontecer alguma coisa pelo caminho, é perigoso. Mas quando eles vivem a experiência do ressuscitado, quando eles enxergam que é Jesus que está diante deles e ao mesmo momento Jesus desaparece, eles nem se importam que é noite. Eles voltam, eles vão de novo para Jerusalém. Eles vão de novo aonde estão os discípulos, eles não se importam. A luz do ressuscitado ilumina os seus corações, portanto não há trevas, não há noite. Eles vão
sem medo. Assim também nós pedimos ao Deus da vida que, por sua graça, por sua presença e pelo mistério da ressurreição, possa em nós, na nossa vida, reacender, reinflamar, ressuscitar a fé de nossos corações, para que não tenhamos medo das noites escuras da fé que a vida pode nos impor, que possamos passar pela noite da purificação, mas que, sobretudo, purifique e resplandeça diante de nós a presença de Cristo vivo e ressuscitado. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que esta Páscoa, a qual estamos vivendo todo esse itinerário, todo esse caminho, não nos permita ser mais os mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.